O mercado de trabalho continua sendo um desafio para a população. Afinal de contas, o desemprego bate recorde em cima de recorde. E a informalidade também. O chamado bico, exatamente pela falta do emprego com carteira assinada. Pois bem, a reforma trabalhista está completando 2 anos, sem a promessa cumprida de mais emprego para a população. Hoje, essa é a sala de trabalho do Eduardo. O produtor foi contratado por 2 meses para um evento. O período é curto, mas ele teve a carteira de trabalho assinada, o que antes não podia acontecer. Muito evento que as pessoas pegam, precisa de 150 pessoas para operar por uma semana e as pessoas não conseguem contratar por conta dos vínculos trabalhistas ou fazem por debaixo dos panos. O contrato de trabalho do Eduardo é chamado de intermitente e permite que o funcionário seja remunerado somente pelo período trabalhado, mas tem garantidos direitos previstos na CLT, como férias, 13º e o depósito do FGTS proporcionais. Esse modelo de contrato foi criado pela reforma trabalhista. Há 2 anos em vigor, ele gerou 115 mil vagas, o que representa 12% do total de postos criados nesse período no país. Para os empresários, a modalidade trouxe segurança jurídica. Nós podemos agir conforme as formalidades legais e também com as nossas obrigações perante sociedade e funcionários. Outras mudanças provocadas pelas novas regras de trabalho foram a redução do número de processos trabalhistas e a quantidade de negociações coletivas. A arrecadação sindical também deixou de ser obrigatória e descontada da folha de pagamento. Mas a flexibilização não aumentou o número de vagas. As contratações ainda estão abaixo da expectativa divulgada pelo governo em 2017. O número de desempregados em setembro deste ano era de 12 milhões e 500 mil, menor que o registrado em novembro de 2017, de 12 milhões e 600 mil. Segundo o IBGE, essa pequena melhora se deve ao crescimento da informalidade e empregos precários. É que uma lei sozinha não consegue gerar empregos. O aumento de vagas vem com crescimento e investimento econômico, que ainda estão baixos, avaliam alguns economistas. A empresa média e pequena, que ela está saindo da recessão agora, ela está cautelosa para contratar, ela não sabe se ela vai vender, se ela vai ter demanda, se o negócio dela vai crescer. Então ela não contrata, porque a despesa é muito alta também. E se ela eventualmente vier contratar, contrata informalmente, que isso não é bom para o trabalhador, porque ele não tem proteções. Em busca de corte de gastos e redução de despesas, a estabilidade dos servidores públicos entra na mira da equipe econômica do governo. Na Câmara de Vereadores de São Paulo, um garçom tem salário bruto de mais de 13 mil reais. Também podem chegar a 2 dígitos as remunerações de um assessorista ou de um motorista. Esses super salários estão no site da Câmara. Todos são funcionários públicos e têm garantida a estabilidade no cargo. O país tem mais de 11 milhões e meio de servidores públicos, que chegam a custar 725 bilhões de reais por ano. Um estudo do Banco Mundial mostra que o Brasil gasta mais com o funcionalismo do que os Estados Unidos, por exemplo. Enquanto por aqui os servidores custam 13% do PIB, lá os americanos gastam 9%. Na tentativa de reduzir as despesas, o governo quer diminuir para 30 o número de carreiras públicas no país. Hoje elas somam 117. Para esse professor da Fundação Getúlio Vargas, deveriam ser mantidos com estabilidade apenas servidores que exercem poder de Estado, como policiais, magistrados e diplomatas. Essas carreiras, elas têm que ter estabilidade, porque elas exercem funções que são muito importantes e muito suscetíveis a pressões políticas. Eles têm que ter uma autonomia maior para atuar defendendo a causa pública. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deve entregar ao Congresso a PEC da reforma administrativa. A proposta de emenda à Constituição mexe nas regras de ingresso, ascensão na carreira e estabilidade dos servidores públicos.
Pelo texto, o funcionário só ganharia estabilidade depois de 10 anos após ingressar no serviço público. A PEC também prevê o fim da estabilidade para algumas carreiras, mas não definiu quais. Tirar, por exemplo, a possibilidade de que o magistrado ou o procurador ou ainda o membro do Ministério Público, tirar a estabilidade desse tipo de carreira vai criar uma instabilidade muito grande que a médio e longo prazo tendem não a dar mais qualidade, sim a diminuir a qualidade do serviço público, porque afinal de contas elas vão se precarizar. Eu já dei o destaque. Governador Dória enviou para a Assembleia Legislativa o projeto de reforma previdenciária em São Paulo. Está aqui. Dória envia a reforma da Previdência dos servidores paulistas. E nesse momento realmente complicado do mercado de trabalho, uma informação importante para você, trabalhador, que tem saldo no Fundo de Garantia, saque imediato. O Senado aprovou medida provisória para trabalhador sacar até R$ 998. Por enquanto, está podendo sacar até 500. Agora, se o presidente Bolsonaro sancionar essa aprovação, então você, em breve, que ainda não sacou, poderá sacar até R$ 998. Vamos aguardar. E outra medida importante que já está vigorando, reforma previdenciária. Passou no Congresso, houve a sanção por parte do presidente do Senado, como também da Câmara Federal, a regra já está valendo. Mas é importante que você, trabalhador, tenha realmente informação. Não fique na dúvida. Por isso, confira. A reforma da Previdência já é uma realidade e todas as pessoas que trabalham neste país deveriam entender como ficam as novas regras e como elas se aplicam a cada caso. Em primeiro lugar, é importante saber que a conta do valor pago aos aposentados mudou. O valor agora corresponde à média de todos os salários recebidos ao longo da contribuição. Não existe mais a regra dos 80% maiores. Lembrando também que o pagamento da aposentadoria não pode ser inferior ao salário mínimo ou superar o teto do INSS, atualmente próximo de R$ 5.800. A reforma também acaba com a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição sem atingir uma idade mínima. A regra nova é de idade e tempo de contribuição. Agora vamos falar de cada caso. Eu vou começar explicando como fica a regra para trabalhadores de áreas urbanas no setor privado. Quem for mulher em área urbana vai ter que trabalhar por pelo menos 15 anos e vai poder se aposentar a partir dos 62 anos de idade. Mas se você, mulher, trabalhar só esses 15 anos, não vai receber todo o benefício da aposentadoria. A mulher que atingir a idade mínima de 62 anos e quiser se aposentar após 15 anos de contribuição, terá direito a receber 60% do valor integral do benefício. Esse percentual sobe 2% ao ano até atingir 100% do benefício com 35 anos de contribuição. Ou seja, a mulher que começar a contribuir com o INSS aos 27 anos de idade poderá se aposentar exatamente aos 62 com o benefício total, que é igual à média de todos os seus salários. O homem em ambiente urbano que ainda vai entrar no mercado de trabalho poderá se aposentar após contribuir por pelo menos 20 anos e chegar à idade mínima de 65 anos. Se quiser se aposentar com o tempo mínimo de contribuição, ele receberá 60% do benefício total, somando mais 2% até chegar ao limite com 40 anos de contribuição. Se o homem já estiver no mercado de trabalho, o tempo mínimo de contribuição cai para 15 anos, mas o aumento do percentual de 60% começa só após os 20 anos de contribuição. Explicando melhor, se você é homem e já trabalha, pode contribuir com o INSS por 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 anos, que ao parar de trabalhar vai receber o mesmo benefício, de 60% do total. Agora, se você já trabalhar por 21 anos, recebe 62%, 60% mais os 2%. Se trabalhar por 22, 64%, até chegar aos 100% depois de 40 anos de contribuição. Entendeu? Servidores públicos, sejam homens ou mulheres,
terão de trabalhar por pelo menos 25 anos antes da aposentadoria. 10 deles têm que ser na carreira pública e 5 anos no último cargo. Vale lembrar que servidores municipais e estaduais foram excluídos da reforma. Num primeiro momento, nada muda para essas pessoas. Trabalhadores rurais, policiais e professores têm regras próprias. As mulheres que trabalham em área rural precisarão trabalhar até os 55 anos de idade, os homens até os 60 anos. O tempo mínimo de contribuição nesses dois casos é de 15 anos. As professoras mulheres poderão se aposentar a partir dos 57 anos de idade, os professores homens a partir dos 60. Nos dois casos, o tempo mínimo de contribuição é de 25 anos. Para policiais, a idade mínima é 55 anos, tanto no caso das mulheres como dos homens. Nessa profissão, é obrigatório contribuir para o INSS por 30 anos, sendo 25 deles no exercício da função. Tudo isso são as regras gerais, mas quem já está no mercado de trabalho também pode optar por uma das regras de transição, se achar mais vantajoso. Vamos a elas. A partir da sanção da reforma, o país vai ter 14 anos de período de transição. Ao longo desse período, será possível escolher se aposentar por uma das 5 regras temporárias disponíveis. No setor privado, quem já está há 2 anos de cumprir o tempo mínimo de contribuição atual, ou seja, 30 anos para mulheres e 35 para homens, é possível pagar um pedágio de 50% sobre o tempo restante para se aposentar antes de alcançar a idade mínima. Por exemplo, quem está a 1 ano da data em que se aposentaria terá de trabalhar esse ano mais 6 meses, ou seja, um pedágio de 50%. Nesse caso, o valor do benefício terá um desconto calculado de acordo com o fator previdenciário, que é um número que leva em conta a expectativa de vida. Regra número 2, por idade. A mulher que já tiver 60 anos de idade e o homem que já tiver 65 podem aproveitar essa regra e se aposentar, caso já tenham contribuído por 15 anos. A partir do ano que vem, a idade da mulher será acrescida de 6 meses, até chegar aos 62 anos em 2023. No caso do homem, o tempo mínimo de contribuição que será acrescido de 6 meses, até atingir os 20 anos. Isso vai acontecer em 2029. A terceira regra de transição para quem já está no mercado de trabalho é o sistema de pontos. Por ele, será necessário somar uma pontuação correspondente à idade do trabalhador mais tempo de contribuição. No primeiro ano, esse valor deve chegar a 86 para mulheres e 96 para homens, respeitando uma contribuição mínima de 30 anos e 35 anos, respectivamente. Durante o período de transição, essa soma sobe 1 ponto a cada ano, até atingir 100 para mulheres e 105 para homens, e a transição acaba. A quarta regra soma contribuição mais idade mínima. Para se aposentar utilizando essa regra, é preciso ter contribuído por pelo menos 30 anos se for mulher e 35 se for homem. Por essa regra, a idade mínima começa em 56 anos para mulheres e 61 para homens, e sobe meio ponto a cada ano. Por exemplo, se a reforma começar a valer já em 2019, a mulher que completar 30 anos de contribuição e 56 anos de idade já pode se aposentar nesse ano. Para se aposentar no ano que vem, a mulher tem que ter 56 anos e meio, com os mesmos 30 anos de contribuição, e assim sucessivamente. A última regra disponível para o setor privado também vale para os funcionários públicos. É a regra do pedágio de 100%. Por essa opção, a idade mínima é de 57 anos para mulheres e 60 para homens, pagando um pedágio equivalente ao número de anos restantes para atingir o tempo mínimo de contribuição atual, ou seja, 30 anos para mulheres ou 35 para homens. Por exemplo, um homem de 60 anos que tenha contribuído com o INSS por apenas 31 anos terá de trabalhar os 4 anos restantes mais um pedágio de 4 anos, totalizando 8 anos. Por isso, um pedágio de 100%. Existe também uma regra exclusiva para servidores públicos, somando idade e tempo de contribuição. Essa regra começa em 86 pontos para mulheres e 96 para homens. A cada ano se soma 1 ponto, até que se alcance 100 pontos para mulheres e 105 para homens.
Deu para entender tudo? Agora que você já sabe quando vai conseguir se aposentar recebendo a Previdência Social, não se esqueça de planejar o seu futuro. Realmente você tem que ficar atento. Não brinque e não fique desatento com relação a essa questão. É o seu futuro, você, trabalhador. Destaques do momento. Caixa Federal reduz para 4,99% a taxa de juro do cheque especial. Medida provisória acaba com multa adicional de 10% do FGTS. Decisão de Bolsonaro de acabar com o DPVAT, o seguro obrigatório de veículos, atinge a empresa do grande inimigo político do momento do presidente Bolsonaro, Bivar. Bolsonaro ressuscita liberação de trabalho aos domingos e feriados. São destaques do momento. Daqui a pouco, Marília cedia Jogos Abertos do Interior e a carteira digital. A regra também está valendo. Já, já.